Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira. Estou aqui com a pastora Rose, com a colaboradora Thaís, com o colaborador Inácio em mídia e criador das artes, animada das reuniões da Igreja Povo Soldados Feridos. Hoje nós vamos fazer uma reunião diferente. Hoje nós não vamos falar de amor, nós não vamos falar de casamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho de nós. Hoje vamos falar um pouquinho da nossa fé, da nossa vida com Jesus, porque o mundo, meu amigo e minha amiga, o mundo ele está entrando em um colapso espiritual que é sério. As pessoas elas têm se preocupado muito com sua vida cotidiana, com sua vida pessoal, mas a vida espiritual ela tem entrado em uma situação tão depravável, tão desfalecente. E Deus, Ele escolheu nós. Aqui está o corpo deste ministério. Aqui está o corpo deste exército. São pessoas que vivem a sua vida normal, mas têm disponibilizado tempo para servir Jesus. E meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui com este propósito de falar um pouco da nossa fé, falar um pouco da nossa caminhada, talvez o nosso testemunho, ajudar outros, né? Talvez as nossas lutas possa servir como exemplo para te ajudar. Não é verdade, pastor? Pode sentar ali, meu filho. Aqui é ao vivo, aqui a gente está transmitindo para todo o país. Deixa ele sentadinho. Deixa eu falar algo para você. Boa noite, a paz para todos. A reunião hoje aqui Os que estão me vendo aí, é ao vivo. os que estão chegando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu lembro do meu início, quando eu comecei a vir à igreja, não era fácil. Se falar, ninguém acredita, né? Mas aqui cada um tem as suas experiências. Vou falar um pouquinho da minha, para ajudar você que está iniciando aí, está começando, ou talvez ainda nem se decidiu, mas já está sabendo mais ou menos onde vai querer congregar, já vai sabendo mais ou menos o que quer. Então, a maior batalha era aqui, ó, na minha mente. Não era tanto que os outros diziam, que isso para mim não era válido, que as pessoas falavam ou deixavam de falar. Eu não esquentava a minha cabeça com isso. Mas quando chegava em casa,
quando chegava a noite, duas coisas aconteciam. Primeiramente, eu não conseguia dormir. Tudo que era barulho, eu ficava era meio assim, gato escaldado. Sabe o que é gato escaldado? Você sabe? Gato escaldado tem o quê? Medo de quê? Medo de quê? De água fria, né? Eu era gato escaldada. Era uma gata escaldada. Eu achava que ninguém se importava com a minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu tinha meus pés atrás. Eu era desconfiada. Não confiava em ninguém. Então, quando eu comecei a igreja, tinha as minhas batalhas mais na mente. E eu dizia assim, como é que será ser cristão? Será que isso é bom mesmo? Dizem que é, né? Será que é mesmo? Será que vai valer a pena ir para a igreja? Vai valer a pena se entregar para Jesus? Vai valer a pena se batizar nas águas? Para mim, valeu até o dia de hoje. Vale muito a pena. Graças a Deus. Mas não foi de um estralo de dedo. Não foi da noite pro dia. Eu comecei a vir, comecei a assistir os cultos. Aí, eu não entrei na igreja cristã não, gente. Eu bebia. Eu não entrei na igreja, já entrei uma obreira, uma diaconisa. Não existe isso. Eu tinha uma vida normal como qualquer um. Hoje, claro, eu também tenho uma vida normal, mas não bebo, não faço mais essas coisas. Não fico guardando mágoa, ódio. Mas eu tinha essa facilidade de guardar sentimentos. Então havia um confronto muito grande na minha cabeça. Eu achava assim, se a pessoa fez, se a pessoa rejeitou, a pessoa me humilhou, ela que tem que vir o quê? A mim. Ela que tem que pedir perdão, ele que tem que pedir perdão. Então nisso havia um confronto. Quando eu vi o pastor pregar, aí eu falava assim, para ele é fácil. Ele já é cristão, já tá no altar. Pra ele é fácil. Não é fácil para ninguém. Aí eu falava, ele fala isso porque ele não tá vivendo o meu problema, tá vivendo na pele que eu tô vivendo. Uma situação deplorável. A minha maior batalha não era só espiritual, como também era na saúde, também era na vida sentimental. Então era um conjunto de problemas. Financeiro. Tinha problemas financeiros também. Então o que acontece? Quando eu comecei a levar a sério, quando eu acreditei que eu ia ser cristã, foi quando eu me arrependi e quis uma nova história, quis ter uma nova experiência. Eu queria ter paz. Aí eu perguntava, o que é ter paz? Aí ninguém sabia me explicar, pastor. O que é ter paz? Aí eu falava, você fica olhando pro pombo voar, você vai ter paz, olha pro céu, você vai ter paz. Mas isso não funcionava comigo. E eu não era muito de falar, eu não era muito de ir ao pastor, eu não era muito de falar com as autoridades. Eu assistia um culto calada, muda, e assim saía do culto. Mas é porque eu estava tão quebrada, tão guardando tanto rancor, tantas situações que eu estava vivendo, já e nova. Não que eu sou velha, hoje eu estou mais coroa, né? Mas era mais nova, há 30 anos atrás, vamos dizer. Então eu pensava assim, o que as pessoas têm a ver com a minha vida? Então eu tenho que enfrentar sozinha. Essa luta é minha, a vida é minha. Então, quando eu cheguei ao pastor e eu disse, pastor, o que é necessário fazer? O que é passar pelas águas? Nem isso eu sabia. O que é? O que é passar pelas águas? O que é um novo nascimento? E minha filha, você já está vindo alguns meses aqui, mas nunca falou. Nem minha avó de pastor conhecia, porque eu era de falar, mas até para orar do meu jeito eu orava na mente. Mas não é que eu queria ser dura com as pessoas. Era o sofrimento que formou eu ser daquele jeito. A dor da alma. As coisas que eu tinha vivido. Então, devagarzinho eu fui indo e vinha
batalhas para te desanimar, pessoas dentro de casa, coisas para mexer com você. E pior que a gente sabe, né? O assunto que a gente não gosta que a pessoa tocava é onde ela tocava. Para mexer mesmo contigo, né? Para te tirar do sério. Aí você falava assim, que é isso? Eu tô indo para a igreja, a coisa tá ficando pior, que é isso? Mas é aí que tá ficando bom. É aí que tá ficando bom. E eu não entendia isso. Eu achava que ir para a igreja acabavam os meus problemas. Porque eu achava que ser cristão é isso. É chegar na igreja, paz, tudo um paraíso. Tudo aquele irmão, irmã, todo mundo se dava muito bem. Tudo irmão, tudo amor, tudo amoroso. É como que não tinha mais problema. Mas quando você entra, você vive, se decide, você vê que não é nada disso. A paz que Deus quer que você tenha é dentro de você, no seu ser, no teu coração. E isso custou eu descobrir. Eu vim descobrir quando eu tive uma experiência com Deus. E depois, com um bom tempo, fui buscando. E buscando, eu fui deixando as coisas, mas não foi ninguém falando assim, você não pode usar isso, você não pode ficar bebendo, você não pode ficar fazendo isso, você não pode mais ficar nas farras na noite. Não teve nada disso. Poderia alguém até dizer, eu não dava importância para isso. Eu falava assim, o Espírito Santo venha fazer a obra na minha vida. Ele que vai tirar a minha rebeldia, as minhas respostas que dava mesmo, não tinha papo na língua, tinha mesmo, mandava pesado. Então, quando eu comecei a ir e colocar as direções que, não só a palavra de Deus, mas quando o pastor também orientava, falava de família, de Espírito Santo, de libertação, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi me libertar. A libertação foi assim, eu via tudo, eu só não tinha, na hora da oração o pastor me orando, mas eu entendia, via o rosto de quem estava ali, eu lembro como fosse ontem, mas eu não tinha domínio na minha mão, eu não tinha domínio no meu corpo, mas na minha mente eu via tudo o que estava acontecendo, meu olho aberto, mas eu só não tinha como parar de me agitar, de fazer força, mas eu lembro de tudo. Tem pessoas que ela tem manifestações que ela vê tudo, porque o mal não dominou a mente da pessoa. E eu ali, foi a primeira vez que eu fiquei assustada, né? Fiquei olhando assim, aí o pastor, em nome de Jesus, sai! Aí eu procurei aquele aperto, aquele peso nas costas, aquela presença ruim, não tinha mais. As trevas tinham saído fora. A minha libertação foi assim. Primeira coisa, eu quis Jesus me libertou. E eu parei. Ninguém me tirou a bebida da minha mão. Eu que não quis mais. Foi uma atitude. Foi uma atitude minha. E eu falei, eu não quero mais. Porque talvez se fosse por alguém falar, você é proibido, isso é pecado. Talvez eu continuaria bebendo. E até hoje não estaria liberta. Então você que tem um seu esposo, um filho, que está assim, quanto mais você ficar falando, Jesus não se agrada disso. Isso não vai mudar. Isso vai chatear. Chateia. Porque se a pessoa não sabe, não tem conhecimento, não sabe nem o porquê ela está bebendo, aí vai chatear porque você tá. O dinheiro é a primeira coisa que vai dizer, mas o dinheiro é seu. Eu bebo com o meu dinheiro, meu sustento. Aí vai ficar chateada, vai ficar sem harmonia dentro de casa. Então, ore por ele, não julgue. Já pensou se minha mãe me julgasse porque eu estava assim? Mas minha mãe nunca desistiu de orar por mim. Então, essa foi o início da história da pastora Rose. Amém? Eu vou falar um pouquinho da minha, depois a Thaís vai falar e o Inácio. Como é que foi que aconteceu a minha conversão?
Eu lembro quando eu estava fazendo este imóvel, onde nós se encontra aqui, onde vai ser a igreja aqui em cima. Vai ser não, já é muito tempo, né? Há muito tempo que já é. Eu passei mal, eu tive falta de ar, eu tive muitos problemas, eu tinha muitos complexos. Eu achava que minha mãe não me amava, eu achava que eu não era importante. E um belo de um dia, eu passei mal quando eu estava fazendo a estrutura deste imóvel e perdi a falta do ar. Naquele dia ali, quase que eu ia para o outro lado. Só que ali foi o início do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Mas antes disto, eu sempre tive o desejo de saber quem era Deus. Eu tinha um interesse em querer saber quem era Deus. Então eu conversei com um rapaz, né? E esse rapaz falou para mim, eu perguntei, quem fez o mundo? Ele falou que o mundo quem fez foi a galinha. A galinha começou a ciscar na terra e o mundo se criou. Então eu entendi que aquilo ali não era natural, aquilo que ele estava dizendo. E eu comecei a me aprofundar dentro dos escritos sagrados. Eu comecei a ler a Bíblia. Antes de ir para a igreja, eu li a Bíblia. Eu comecei a ler o livro de Coríntios, onde falava dos dons, dos poderes que o Espírito Santo nos concedia. Quem não quer poder, né? É por isso que Satanás tem dado poder para muita gente por aí. Poder de revelação, poder de adivinhação. Mas o verdadeiro poder, só o Espírito Santo dá. Então o Espírito Santo me deu o poder de entender que eu era um pecador, que eu era uma pessoa que precisava dele. Eu entendi a palavra dele. Então naquele dia veio uma opressão tão grande sobre mim. Era uma sexta-feira, como que se fosse hoje, dia 4 de abril, 6 horas da tarde. Eu estava de boné, bermuda e chinelo. Eu e a menina que estava comigo fomos. Era uma namorada. E fomos. Eu falei assim, vamos na igreja? E eu não sabia onde tinha a igreja. Eu não sabia onde era a igreja. O próprio Espírito de Deus me guiou até aquele lugar. Mas só que antes disso eu escutei na rádio uma direção de um pastor que era para escrever o nome do seu problema e colocar debaixo do teu pé quando chegasse na igreja. E por incrível que pareça, eu cheguei a esta igreja que o pastor estava anunciando, que era no lote 15, que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Ali eu tive um encontro com Deus. Naquele dia eu manifestei com um espírito maligno. Esse espírito, ele não possuiu meu corpo, como a pastora falou, só era domínio na minha mente. Eu sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas naquele dia foi o dia da minha libertação. Eu peguei aquele papel que eu escrevi o problema, botei debaixo do meu pé. Foi aí que eu manifestei com essa força maligna. A gente tinha feito um círculo na sexta-feira, o pastor pediu e nós demos a mão. Ali foi a minha libertação. Aí veio um obreiro. Este obreiro, ele me libertou. Eu não vou falar nome porque ele pediu uma vez que não era para falar o nome dele na rede social. Então eu não falo.
Eu não vejo problema nenhum de falar, né? Mas cada um tem suas necessidades. E aí o pastor, ele começou o louvor. Era um louvor do Nelson Ned. Ali eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro real com o Senhor Jesus. Naquele dia em diante a minha vida passou a mudar. Não foi uma melhora, mudou. Houve um milagre instantâneo, uma conversão instantânea. Por isso que eu falo, quem tem um encontro com Deus muda radicalmente. Não fica oscilando se quer ou não quer, se vai ou não vai, se é ou não é. Porque eu sou testemunho disto. Tive esse encontro e ali começou o meu relacionamento com Cristo. Todos os dias eu ia à igreja. Eu ia de dia e de noite. Eu tinha tempo para isto. Uma necessidade, né? É, com certeza. Quem mais tem sede, mais água quer beber, não é verdade, meu filho? Se você tem sede, você quer beber água. Mas quem não tem sede, vai bebendo uns pouquinhos, né? Uns pinguinhos. Eu tinha muita sede e eu conheci Jesus. E naquele dia, naquele período, começou a desintoxicação do mundo na minha alma. Eu comecei a entender o sentido da fé. Eu comecei a entender o sentido da oração. Eu comecei a ter desejo de participar de alguns grupos para poder me relacionar mais com o conhecimento das coisas de Deus. E não deixavam eu participar. Não deixavam. Não estava na hora. Não está pronto. Foi muito difícil participar de um grupo. Vai se libertar. E aí Deus, Ele foi orientando. Cada reunião que eu participava era uma direção, era uma libertação. Um belo de um dia houve um evento aonde reuniu 1 milhão de pessoas na Enseiada, acho que é na Enseiada ali no Flamengo. No aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo. O bispo pediu para convocar todo mundo do país. Foi do país, acho que foi do Rio de Janeiro só. Rio de Janeiro. Alguns vieram de outro estado. E fizemos um jejum de 21 dias. Olha, eu falava para Deus, Deus, eu não quero ser enganado pelo enganador. Eu não quero. E quando eu cheguei, antes de terminar os 21 dias, quando eu comecei o primeiro dia, eu trabalhava com um pedreiro chamado Mauro, que era vizinho da pastora Rose, lá onde ela morava, lote 15. Mauro gostava de uma bebidinha de pêssego. E naquele dia ele me ofereceu uma bebidinha de pêssego que eu bebi, olha, recém-convertido. Que delícia. Aí eu lembrei, pequei contra Deus. Quebrei o jejum. Aí, como eu sempre fui um homem corajoso, um homem determinado, eu falei, vou começar de novo. Vou fazer de novo. E fiz o jejum de novo. Antes de terminar 21 dias, faltando uma semana, se eu não me engano, eu fui selado com o Espírito Santo. Em um domingo. Eu tive um encontro, num domingo eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive a certeza, não precisou ninguém falar para mim que eu fui batizado, não precisou ninguém falar para mim que eu era de Deus. A certeza era tão grande, tão poderosa, que reflete até o dia de hoje. Então, ali começou a minha história. Deixaram eu participar de um grupo, me batizei nas águas, só que não valeu de nada o primeiro batismo, cometi ainda as mesmas safadezas,
os mesmos pecados, me batizei de novo, mesma safadeza, mesmo convertido, batizado com o Espírito Santo, mas só que um belo de um dia, eu falei com um amigo meu que era pastor, e ele me batizou. Naquele dia, Deus abençoou. E o batismo nas águas, quando você batiza nas águas, você se arrepende dos pecados. Realmente é um só, né? É um só. Se eu me batizei de novo, porque não valeu, só tomei um banho. Porque eu bati. Tem muita gente que. Eu me batizei quando eu tinha 15 anos. O cara foi lá pro mundo, pintou 7, matou, roubou, destruiu, se prostituiu, pegou geral, pegou baixo, alto, tudo, e chega na igreja e acha que é o santarrão. Ele tem que passar pelo processo da limpeza. Recomeçar. E não pensa aí que não vai colher o veneno que ele plantou lá fora, não, que ele vai colher tudinho. Porque eu colhi, meu amigo. O amargo, né? Foi um amargo. É o fel. Eu colhi. Por É isso, é o fel. eu sempre ensino a minha família: tudo que você planta, você colhe. Então plante coisas boas. E ali começou a minha trajetória. Participei de um grupo. Não tinha desejo de ser obreiro, porque eu vi alguns maus comportamentos, alguns maus exemplos. Se passou 12 anos como uma evangelista, mas era fiel como evangelista. E um belo de um dia, eu lutei para que Deus viesse trazer a minha alma gêmea. E Deus trouxe, ela me instruiu, me ensinou, passei a servir a Deus como um obreiro e penei porque eu rejeitava, e quando eu quis, Deus deixou eu penar um pouquinho. Vai esperar. Então, para resumir a nossa trajetória, servi a Deus na instituição por 26 anos. Deus me dera uma direção, que eu tinha que sair da minha terra e para a terra que Ele ia mostrar. Só não sabia que era em cima da minha laje. Eu estava na terra e não sabia. E saí como membro. Criamos um projeto, entreguei minha patente, entreguei o grupo que eu tinha. Servi a Deus como uma pessoa normal, mas batizada e selada com o Espírito Santo, junto com a minha esposa, com experiência vasta do caminho. Frequentei uma igreja Nova Vida no Parque Fluminense. Não gostei, muito barulho. Depois fui para uma igreja Porque cada um tem um jeito de trabalhar e não se adaptou. No Parque dos Ferreira, Nova Vida. Conversei com a direção me atendeu e não me encaixei no local. Fui para a rua, fiz o meu primeiro trabalho ali na Praça do Vona. Se você quiser saber, só entrar no site do Gideão e Resgate, está lá, você vai achar meu primeiro trabalho como Ivanildo e Rose. Não era obreiro, não era presbítero, não era diácono, não era nada. E comecei o trabalho. Depois fui para a Praça do Galo. Eu estou contando 30 anos de experiência em alguns minutos. E criou-se o projeto Apoio aos Soldados Feridos. E depois fui servir em uma igreja perto de minha casa, Assembleia. Servi por 8 meses.
Ali quiseram me colocar como diácono, eu não queria, mas falou que tinha que ser, porque eu fazia reunião e um membro não podia fazer reunião, tinha que ser um obreiro. E fui. Saí da mesma, fui ajudar um outro pastor no Vona, fui como normal, pessoa normal, mas ele falou que não, que eu tinha que permanecer como diácono. Servi lá durante 3 meses, não completei meus 3 meses, saí, por motivos pessoais que não convém. Conheci o grande homem chamado Pastor Hélio, que tem uma igreja lá em São Vicente, igreja de missões. Ele levanta pastores, pastora, obreiro, para a missão. Conheci o bispo Ramos. Eu queria ser um evangelista, ser consagrado a um evangelista, que é uma das posições dos pregadores da Igreja Assembleia. Sou convencionado pela Igreja Assembleia até 2024, depois não sou mais, porque eu me desvinculei da convenção. E o pastor disse que o meu ministério estava travado, estava amarrado, e ele queria me abençoar. Fui abençoado como um pastor, a missionária, a diaconisa Rose como diaconisa, e passou a ser missionária Rose, e passei a servir. Antes disso, fiz diversos trabalhos pelas ruas, eu não tinha lugar para fazer um trabalho. Eu fiz trabalho na rua, nas casas que me emprestava. Esses 2 aqui que emprestou suas casas para a gente fazer um trabalho, seus estabelecimentos, suas lojas. E assim começou o trabalho, e Deus revelara para nós que nós íamos criar uma instituição. E se criou a instituição Apoio aos Soldados Feridos. Houve o projeto Gideão e Resgate, que eles foram resgatados. E hoje estou como um pastor durante 1 ano de consagrado. A missionária Rose, o Espírito Santo exaltou o trabalho dela, consagrou-la como pastora. E aqui estão os 2 colaboradores deste trabalho. O fruto do trabalho está ali. Somos um grupo pequeno, somos um grupo de liderança